Insights, o podcast do Bradesco. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre a construção do seu patrimônio no futuro. Nunca é tarde para pensar no nosso futuro, não é mesmo? Por isso, o nosso papo de hoje é sobre previdência, um assunto que a Bradesco Asset entende muito bem, afinal, ela é líder nesse setor. E para falarmos sobre os detalhes das estratégias, o que olhar e o contexto econômico para investir em previdência, nós chamamos quem mais entende do assunto, o Estevão Scripilitti, que é diretor da Bradesco Vida e Previdência. Estevão, bem-vindo ao Insights. Obrigado, Priscila, pelo convite mais uma vez. Obrigado ao Ricardo também por dividir essa conversa. Acho que a gente vai poder explorar vários atributos aqui, acho que vai ser bem interessante. Com certeza. E quem chamamos de volta ao Insights é o Ricardo Eleutério, que é diretor da Bradesco Asset. Eleutério, bem-vindo de volta ao Insights. Obrigado, Priscila. Obrigado, Estevão. Acho que é uma boa oportunidade, um bom momento para a gente falar de previdência. Muito obrigado. Eleutério, vamos começar com você. A gente vai falar muito sobre o assunto previdência, mas vamos dar um passo para trás e falar sobre cenário macroeconômico e sobre fundos de investimento em geral, porque os fundos de previdência têm uma gestora por trás, como é o caso da Bradesco Asset. Então, queria que você resumisse um pouco aqui para os ouvintes do Insights o que você está enxergando no cenário, por que agora é um momento propício para investimento em fundos e o que a gente pode esperar agora para o início do ano que vem. Não, legal, Pri. Acho que para falar um pouco de cenário de fundos, previdência, eu queria dar um passo atrás aqui para tentar trazer um pouquinho o ambiente que a gente está vivendo, né? Vamos começar pelo cenário global, né? Uma dinâmica inflacionária desafiadora, isso foi causado principalmente por incentivos fiscais em resposta à pandemia e uma quebra na cadeia global de suprimentos. Tudo isso exigiu, de certa forma, uma atuação dos bancos centrais, basicamente na velha receita de subir taxa de juros para conter demanda, e esse é o cenário que a gente viu lá fora. Quando você vem para o Brasil, o cenário não é diferente. Acho que talvez uma particularidade que a gente iniciou o ciclo de alta, essa escalada de taxa de juros, antes de outros países, né? Então, a gente iniciou ali em março de 21, né? Foi a primeira alta da Selic, depois de um ciclo de menor taxa de juros da história. A gente saiu de 2%, chegamos agora a 13,75%. 13,75%, né? Aos atuais 13,75% agora de Selic. Eu acho que quando você pega a combinação desse cenário, em 2022, já acabando esse ano aqui, essa reta final, né, 15 dias para acabar o ano foi marcado muito por investidores com muita aversão a risco, saindo de algumas classes, principalmente multimercado e ações, e entrando na classe atrelada à CDI. Um destaque enorme para crédito privado. A gente viu muito isso, né, Estevão? Desde 2021, já essa tendência de aumento, procura de investidor por crédito privado, o famoso CDI+. E essa foi o grande direcionador de 2022 também. O que tudo isso tem a ver com oportunidades para frente, né? Quando você olha hoje o Brasil, e a gente acompanhando as curvas de taxa de juros, até pela volatilidade mais recente, os juros entre 13 e 14, nós estamos falando aqui, quando você olha isso para 3 anos, eu estava fazendo até uma comparação aqui há pouco, antes de começar aqui o nosso bate-papo, 13 e 14, quando você olha para 3 anos, janeiro 26, que é um curto prazo, nós estamos falando de mais de 40% de juros nominais. Então, assim, é muito juros embutido nessa curva. O mercado financeiro usa um termo que a gente está muito acostumado, que alguns estão muito acostumados também, que é a questão de ter muito prêmio para se ganhar, ter muito prêmio nessa curva. Claro, com algumas incertezas ainda, com volatilidade esperada. Por que eu estou trazendo esse tema para a mesa? Porque quando você fala de previdência, acho que a previdência é uma visão de longo prazo, é construção de patrimônio, como você bem colocou no início da sua frase. Então, acho que assim, dado esse cenário atual, dado esses prêmios, taxas de juros super elevadas, juros reais elevados, eu acho que tem muita oportunidade de construção de carteiras diversificadas. Claro, sempre pensando na diversificação. Mas eu acredito que o investidor hoje, olhando para longo prazo, com seus objetivos, com o cenário atual, de novo, taxa de juros não só nominais, mas taxa de juros reais, tem grandes oportunidades de construção de portfólio, né? Então, de novo, tem muito prêmio por aí. Mas eu acho que tem uma questão importante, que eu acho que olhando para frente, não só na alocação dos investidores, que eu gosto de destacar, que existe também a questão de investir na educação financeira também é um grande investimento para o futuro, né? Então, assim, acho que é um tema muito importante que a gente sempre traz esse tema aqui nos nossos bate-papos, nos nossos podcasts. Aqui no Insights Aqui no Insights, claro. Mas acho que esse é um momento importante, né? Um momento em que a gente vê
um prêmio elevado nas curvas, ativos muito descontados. Claro, volto a dizer aqui com alguma volatilidade esperada, ainda por incertezas, né? Principalmente aqui no mercado local. Mas que, de fato, a diversificação nesse momento, existe grandes oportunidades de capturar um bom retorno para o futuro. Legal. Bom, Estevão, o Eleutério destacou aqui, né, esse cenário que a gente está vivendo de juros altos, uma curva de juros premiada. A gente viu também um prêmio maior, né? Falou de termos que o mercado financeiro usa. A gente viu spreads maiores na classe de crédito privado, né? Agora, a gente já tem todo esse panorama macroeconômico, mas vamos falar um pouco de veículos, né? De como o investidor, qual que é a melhor modalidade para o investidor entrar em previdência, né? E aí a gente entra um pouco naquela sopa de letrinhas que a gente vai desmistificar aqui para vocês, né? A gente tem o PGBL, né, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, e temos o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre, né? Então, queria que você explicasse aqui para os ouvintes do Insights o que são essas duas modalidades, e depois a gente vai entrar na segunda derivada disso, que é o regime tributário desses planos também, que a gente pode optar pelo regime regressivo ou pelo regime progressivo. Mas vamos começar aqui com os tipos de planos. Tá bom. Então, vamos lá. Os veículos de previdência, acho que tem diversos benefícios que depois a gente pode falar um pouquinho de cada um deles, sem querer ser muito exaustivo e muito técnico no tema. Mas a pergunta em relação ao PGBL e VGBL, vou falar só P e V só para a gente separar, né? O P, para quem que ele é adequado? PGBL é adequado para quem faz o imposto de renda completo e para quem contribui para a Previdência Social. Então, você precisa ter essas duas pré-condições para você se beneficiar do PGBL. Então, contribuir para o INSS. Isso, e você fazer a declaração de imposto de renda completa. Por que você precisa ter essas duas condições? Porque ao ter essas duas condições, você pode usar o PGBL para deduzir a sua base tributável. Assim como você deduz um gasto de saúde, um gasto de educação, também a contribuição no PGBL é dedutível. Então, só para dar um exemplo, tem uma base tributável lá de R$100 mil no ano, você contribui para o INSS, você faz o imposto de renda completo. Se você fizer até 12% de contribuição no PGBL, a sua base sai de 100 mil para 88 mil reais. E se você tiver uma alíquota de 27%, que é a alíquota máxima, só para simplificar a conta, você teria um benefício um pouco acima de 3% do que você recolhe de imposto. Então, ou seja, você vai reduzir a sua base tributável na sua declaração de imposto de renda na modalidade completa. Isso, até 12% dela, que é o limite regulatório da norma hoje vigente no país. Você pode contribuir até mais do que 12% da sua renda, porém o benefício, o limite dele de dedução é de até 12%. Exatamente. Aí a gente entra no VGBL. Então, qual o benefício do VGBL? Primeiro, para quem tem as condições do PGBL, acima de 12%, você já não tem mais benefício do P, você faz o aporte no VGBL. E por que o VGBL? Porque aí a sua tributação é só sobre o ganho de capital, não sobre o total aportado, e aí você tem um benefício de fazer o veículo do VGBL. Além disso, para as pessoas que não são elegíveis para ter a dedução do PGBL. Então, você não faz a contribuição para o INSS ou você faz o seu imposto de renda simplificado, por qualquer motivo que seja, é melhor você fazer o VGBL, porque você não vai ser elegível para a dedução da alíquota de imposto de renda. Então, de forma simplificada é isso. PGBL, quem declara INSS e faz declaração completa, até o limite de 12% da renda. VGBL, o restante dos investidores, digamos assim. Legal. E a diferença lá na frente é que quem contribuiu no PGBL, na hora que for resgatar aquele recurso, ele vai pagar imposto de renda apenas sobre sobre o total investido. Ao passo que quem investiu no VGBL, quando resgata, o IR vai incidir sobre o total, porque aquele total não foi tributado lá atrás, no início. Né? Isso mesmo. Legal. E aí a gente entende que uma das grandes vantagens de planos de previdência é o tributário, justamente, porque você está postergando a cobrança do IR, né? Quando a gente compara com as mesmas estratégias que a gente tem na modalidade fora da previdência, e aqui a Bradesco Asset oferece
todos os gestores mais conhecidos do mercado, a gente tem espelhos aqui e tem os fundos da própria Bradesco Asset, mas a principal diferença é que não vai incidir o famoso Come Cotas, né? Que a gente acabou de ter a incidência do Come Cotas em novembro, agora, 30 de novembro, sempre final de maio e novembro tem a incidência do Come Cotas, não nos fundos de renda variável, mas nos fundos multimercados e de renda fixa incide o Come Cotas, mas na modalidade de previdência não. Então, aquele recurso que sairia no Come Cotas, ele continua investido e rendendo juros ou rendendo nos investimentos. Agora, vamos para a parte da escolha de tributação, que pode ser regressiva ou progressiva. Eu acho que aqui tem um grande benefício também. Você falou do Come Cotas, que de fato é poderosíssimo no longo prazo, então você não ter o Come Cotas semestral, você vai acumulando recurso e rentabilidade em cima de rentabilidade. Isso ao longo de vários anos faz uma diferença enorme lá no Exatamente, sendo tributado só no final do período, quando você resgatar ou enfim, ou tiver uma renda lá na frente. Então esse é o primeiro ponto. O regime tributário, eu vou falar do regressivo, que talvez seja onde tem um maior benefício. Ele faz com que a alternativa de previdência ela seja superior a outras alternativas. Então, a previdência, você sai de uma alíquota no regressivo de 35% num primeiro momento. Essa alíquota vai caindo 5 pontos percentuais a cada 2 anos, até 10 anos ou mais. Então, se você chegar a 10 anos ou mais de investimento, essa alíquota cai para 10%, o que é a menor alíquota tributária dentre os instrumentos semelhantes disponíveis. Então, isso é muito poderoso também. Ao invés de ser tributado 15%, 20%, que são outros investimentos que têm esse tipo de alíquota, você é tributado a 10%, e isso ao longo do tempo também faz uma diferença muito grande. Além disso, se você puder colocar mais 2 características da Previdência, é a possibilidade de você migrar de plano sem ter nenhuma incidência tributária. Que é a tal da portabilidade, né? Isso. Então, ou hoje seja, você troca o veículo, mas você não regride na contagem de tempo para fins de alíquotas de imposto de renda, né? Ele continua contando todo o tempo que você esteve investido no plano A e você migrou para o plano B, ele continua contando esse prazo. Exatamente. Né? Então, se a Priscila fez dar um aporte inicial 10 anos atrás num plano de ações e no meio do caminho ela teve que migrar para renda fixa por qualquer motivo que seja, ela continua contando o tempo e 10 anos depois vai ter a alíquota regressiva mínima dos 10%. Então, isso é muito diferente de outras alternativas que qualquer resgate, qualquer mudança de fundo ou de CDB ou qualquer outra alternativa que você faça no meio do caminho, você incide o imposto e começa a contar tudo do zero novamente. Então, esse é mais um benefício da Previdência, além do benefício sucessório. Que é o principal benefício, né? Talvez seja o principal, a depender dos interesses das pessoas. Assim, é um instrumento de muita facilidade sucessória, que gera uma liquidez rápida no momento de falta de um familiar, de falta do titular do plano. Isso rapidamente vai para os seus beneficiários, sai do espólio e dá também um grau de liberdade para, a partir de 50% das reservas, você direcionar para beneficiários que não estejam, enfim, dentro da sua linha natural, que não seja o seu filho, que não seja a sua esposa, por qualquer motivo que seja a sua prioridade. Então, também tem essa flexibilidade de pegar o dinheiro rápido, fora da discussão do espólio, que é sempre burocrática, e você ter liberdade para quem você quer dar essas reservas num primeiro momento. Então, são vários benefícios, né, da Previdência. Aqui também não vou me esgotar em todos eles. Então, a gente pode dizer que o recurso que é investido em plano de previdência não passa pelo processo de inventário. Então, na falta do principal contribuinte, os beneficiários vão receber aquele recurso num prazo de forma séria, super Exatamente. rápido, né? Cerca de 30 dias você já recebe aquele recurso que às vezes as famílias precisam até para fazer frente a pagamento de impostos para liberar outros ativos do inventário, né? Então, até um veículo para facilitar essa questão sucessória. Eleutério, a gente falou aqui na introdução sobre a expertise da Bradesco Asset na gestão de fundos para planos de previdência. E tanto é que a Bradesco Asset foi reconhecida pela 3ª vez consecutiva no Guia Valor de Fundos como uma das melhores gestoras de fundos de previdência. Então, compartilha um pouco aqui com os ouvintes o que vem pela frente, né? O que a gente tem de oferta atual
e o que a gente está inovando aí e trazendo de novas ofertas? Vamos lá. Bom, Priscila, primeiro que nos últimos anos a gente vem trabalhando muito próximo e muito intensamente com a Bradesco Vida e Previdência no desenvolvimento de novos produtos, né? Com o objetivo, obviamente, principal de levar para os nossos clientes o que há de melhor, o de mais sofisticado na indústria, de fundos, claro, né? Acho que vale a pena mencionar a transformação que a gente viu no mercado local, né? A gente passou por uma transformação muito rápida, alguns exemplos, né? Gestores independentes entrando na gestão de fundos de previdência, que até então não participavam desse mercado, estavam mais focados em fundos condominiais. E outras transformações, que é importante também mencionar. Uma mudança regulatória, um avanço regulatório que permitiu investimentos em diferentes classes de ativos, investimentos no exterior, por exemplo, que avançou bastante nos últimos anos. Tudo isso para dizer que a gente, aqui na Bradesco Asset, em conjunto com a Bradesco Vida e Previdência, a gente acompanhou todo esse movimento de mercado, né? Muito de perto. E temos hoje, claro, uma grade do que a gente até falou, você mencionou rapidamente na sua fala, fundos espelho, que é a oferta também que complementa aqui os fundos da Bradesco Asset. Mas eu gosto quando a gente fala você mencionou premiação, um dos líderes de mercado em previdência, eu gosto de traduzir isso basicamente em 2 pilares, que é um pilar da inovação e um pilar de pessoas, né? O que eu quero dizer com isso? O pilar da inovação é estar perto do mercado, na fronteira, né, do que há de inovação, do que há de novidade para criar produtos. E isso a gente veio, ao longo dos anos, acompanhando isso muito de perto. Até vou mencionar para você, a gente acabou de criar dentro da Bradesco Asset uma área voltada para a inovação, para acompanhar não só produto, mas produtos e serviços também, que é um pilar importante daqui para frente, né? O que tem aqui de novidade dentro do Brasil ou fora, para tentar importar para dentro do Brasil e criar produtos e novidades, etc. Então, acho que a inovação é um pilar fundamental. O outro pilar é um pilar de pessoas, que eu gosto sempre de destacar nessa dinâmica de inovação e criação de produtos que estão interligadas, né? Hoje a Bradesco Asset conta com mais de 200 especialistas dedicados, time de excelência dedicado na gestão de fundos, né, e na criação de novos produtos. Alguns exemplos, né? A gente mencionou aqui o cenário atual, a demanda por crédito privado, a nossa área de crédito privado, com todo o investimento que foi feito, principalmente em pessoas, hoje é uma área com 200 bilhões sob gestão. O que eu estou falando se a gente só destacasse a gestão de crédito privado da Bradesco Asset, seria a 8ª gestora no ranking Ambima que todos conhecem, né? Então, a área de crédito conseguiu atender muito bem essa demanda dos últimos anos, com toda essa dinâmica de investimento que a gente acabou de falar. A área de renda variável, né? Falando de pessoas, uma área que, num mercado extremamente desafiador, a gente vem conseguindo gerar alfa e bons retornos nos nossos fundos, né? Com alguns destaques, a gente pode falar mais à frente. A área de renda fixa, que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores volumes que a gente administra aqui de previdência, é uma área que está conseguindo agregar valor, mesmo num cenário turbulento que a gente viveu nos últimos anos e estamos agora enfrentando, inclusive, né, com toda essa abertura de taxa de juros. E por último pilar, mas também muito importante, né, de contribuição nessa grade, nesse modelo de negócio, é a nossa área de fundos, né, que ela é complementar, que é quem é responsável por trazer a oferta de fundos espelho para a Previdência, os multigestores, que também é uma área que tem um foco muito forte em inovação. Ali tem uma combinação muito bacana entre pessoas e inovação. Inclusive, nós fizemos o primeiro fundo de previdência multigestores, né? Perfeito. Fomos pioneiros no fundo de previdência multigestores. Assim que aquilo que eu mencionei, né? À medida que a regulamentação foi andando e abrindo espaço para criar novas estratégias, a gente conseguiu criar esse produto. É um produto que está na grade, está disponível para os nossos clientes. Então, acho que essa combinação, de novo, voltando para os 2 pilares principais, entre inovação e pessoas, é o que tem feito toda a diferença e todo esse reconhecimento que a gente está vendo do mercado e a liderança, inclusive, na oferta. Enfim, eu acho que hoje, quando você tira uma foto aqui, 2022, a gente tem uma oferta muito interessante. O cliente é capaz de fazer, para qualquer perfil de cliente, a combinação que for para, enfim, de investimentos para longo prazo, que era a Previdência, que é o nosso foco aqui hoje, consegue construir um portfólio bastante interessante. E a gente viu, inclusive, uma flexibilização da legislação, né? Que antes era muito amarrado para fundos de previdência, né? Restringia muito o que um fundo poderia ou não fazer, né? Mas a gente teve, como você colocou, a ampliação ali do percentual de investimento no exterior, né? De maneira geral, a gente teve uma maior flexibilização,
até na questão de taxas, né? Antes tinha muita diferença entre a taxa de administração de uma mesma estratégia, de um mesmo gestor, na modalidade fora de previdência. A modalidade da previdência costumava ter mais taxa, né? Agora isso já está se equalizando um pouco mais, né? Inclusive com a possibilidade até de cobrança de taxa de performance, né? Em alguns fundos, vamos dizer, mais arrojados dentro da previdência, né? É isso, Priscila. Acho que a gente, na minha opinião, acho que um grande marco na Previdência, sem dúvida nenhuma, foi essa evolução da regulamentação, né? Que permite para o gestor que está sentado aqui fazendo, obviamente, né, tentando gerar retornos e gerar valor para os nossos clientes, uma maior flexibilidade de procurar ativos fora do país, por exemplo, né? Tem um mercado muito mais líquido, enfim, um mercado muito mais amplo. Então, sem dúvida nenhuma, a mudança da regulamentação, esse avanço da regulamentação é um marco importante na criação de novos produtos. E aí obviamente, a gente consegue inovar nessa linha, então, e entrar novos gestores que compõem nossos portfólios. Então, uma combinação de fatores, mas sem dúvida nenhuma, regulamentação, cobrança de taxa de performance, que alinha interesses entre gestor e cliente. Tudo isso, acho que na verdade, isso foi um marco muito importante no desenvolvimento da indústria. Perfeito. Agora, Estevão, quando a gente fala de previdência, a gente está falando de um investimento de longo prazo, né? Então, quanto mais cedo o investidor começar a contribuir para um plano, melhor, né? Então, eu ia te perguntar assim, tem alguma idade ideal, assim, para começar a fazer um plano de previdência? E aí eu desdobro essa pergunta numa segunda. Para quem já está numa outra fase de vida, vamos dizer, a partir dos 50 anos, ainda vale a pena também fazer essa contribuição? Tá bom, então eu vou fazer duas frases que são meio chavões, né? Então, acho que a primeira em previdência que a gente sempre fala é quanto antes começar, melhor. Então não tem, se você puder começar com seu filho no nascedouro dele, é o mundo ideal. Começa a contribuir desde pequenininho, faz um plano para criança, para jovem que a gente tem disponível. Isso é poderosíssimo ao longo do tempo, ainda mais no Brasil, com taxa de juros no nível que tem. Isso ao longo do tempo se acumula muita reserva. Então, quanto antes, melhor. Essa é a primeiro chavão. O segundo é que nunca é tarde. Então, por mais que você não tenha começado, eventualmente dormiu no ponto, não conhecia, nunca ouvi falar, você pode começar com qualquer idade, não tem limite. O que vai ocorrer é, quanto mais tarde você começar, menor a sua capacidade de acumular reserva, mas isso é melhor do que não ter nada e você ficar refém de não ter um plano previdenciário e uma renda lá na frente que possa complementar o seu sustento na fase terminal da sua vida, na última fase, quando estiver mais idoso. Então, quanto antes melhor, e nunca é tarde, acho que são 2 chavões que a gente costuma usar na Previdência. E aí o que é adequado para cada fase, aí depende muito da condição individual de cada um. E depois a gente pode falar um pouquinho, a BVP e a Bradesco Vida e Previdência quer se caracterizar como uma empresa que faz previdência do começo ao fim do ciclo. Então faz da fase da infância, da juventude, passa pela fase laboral, onde você acumula mais recurso, e também faz a fase pós-laboral, na sua aposentadoria, no seu projeto sucessório, oferecendo renda ou dando os benefícios do próprio PGBL e VGBL. Acho que esse é o nosso grande gol, ser visto como empresa que faz previdência do começo ao fim do processo e entende o ciclo de vida individual de cada um dos clientes, com todas as alternativas que a Bran tem nos ajudado ao longo do tempo a construir da grade, que tem para todos os gostos, né? A gente costuma brincar que tem 1000 formas de se preparar Neston. Então, dependendo do cliente, vai ter uma fórmula. Essa você desenterrou, hein? É verdade, demonstra a idade, né? Os mais Nos jovens entrega. não vão entender essa referência. Mas é isso, tem muita flexibilidade e acho que é muito esse tratamento individual do ciclo de cada pessoa, o que é o objetivo dela, o que é o horizonte de investimento, a formação familiar, se quer deixar para uma nova geração ou não os recursos. Então tem muitas questões envolvidas que a gente precisa de um mapeamento de horizonte e objetivo de cada pessoa para dizer o que é melhor em cada momento do ciclo. Perfeito. E aí para isso tem os consultores que vão saber orientar, né, o cliente a respeito de qual seria o melhor plano. E só complementando uma coisa, você falou de não dormir no ponto, e a gente falou muito da questão de timing, ainda dá tempo de contribuir esse ano
para ter aquele benefício dos 12% de abatimento de R na modalidade PGBL, né? Estamos no final do ano, em dezembro, mas ainda dá tempo de você começar a fazer a sua previdência e ter esse benefício tributário, né? Até dia 29/12 o benefício é válido. Então, tá em cima da pinta, mas ainda dá tempo. Perfeito. Eu queria só complementar, Estevão, pegando o gancho aqui, o que a gente observa um pouco na indústria, voltando até à pergunta anterior, no bate-papo anterior, Priscila, o que a gente vem observando na indústria, e é uma tendência forte lá fora, já estabelecida, na verdade não é nem mais tendência, já estabelecida, mas o que a gente vê aqui também é a questão da customização, né? Então a gente tem trabalhado muito na questão de montar portfólios, seja exclusivos ou condominiais, enfim, abertos ao público em geral, né, cada vez mais customizados, tentando identificar o ciclo de vida, né? Acho que nessa linha, uma grande inovação que a gente está trabalhando juntos aqui com a Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Asset, Bradesco Vida e Previdência, é um fundo Target Date, que busca exatamente encaixar ali a estratégia do fundo com o ciclo de vida do cliente. Ou seja, tem um objetivo de data, né? Exatamente. Então, assim, acho que essa palavra eu mencionei ali, a gente na nossa fala sobre a questão da... não é só gerar performance, mas tem também a questão do serviço, que é importante, né? E a customização cada vez mais importante nesse cenário atual. Então, acho que isso é uma palavra interessante, é uma coisa que a gente está trabalhando juntos, né, para trazer esse grau de customização para tentando entender cada investidor e ajustando o investimento ou o portfólio ali de acordo com o ciclo de vida. Perfeito, bem lembrado, Eleutério, essa questão da customização é muito importante. Hoje, o cliente pode ter uma diversificação que ele faz diretamente, né, em diversos fundos de previdência, mas a partir de um determinado volume de patrimônio, e eu trabalho com essa área, né, com os clientes aqui do Bradesco Private, a gente pode montar um veículo exclusivo, uma estratégia totalmente customizada para aquele cliente, para aquela família, fazendo ali uma alocação ideal para aquele perfil. Eu costumo brincar, Priscila, que acho que a questão de produtos, ela está muito mais, assim, a gente teve um avanço grande nos últimos anos, mas hoje tem pouca diferença do que cada seguradora oferece para o seu cliente. Assim, todo mundo correu atrás do prejuízo, quem ficou para trás correu atrás do que precisava. E hoje a questão de produto está muito mais, a concorrência está muito mais apertada, todo mundo tem uma grade muito mais semelhante. Diferenciação de taxa, a mesma coisa. Acho que a gente teve uma mudança importante de 5 anos para cá, mas hoje é super competitiva a taxa das várias seguradoras. E cada vez mais, eu acho que o diferencial vai ficar nas ofertas inovadoras. Então, assim, o que você consegue pensar de diferente? Aqui o Target Date acho que é um bom exemplo de uma solução inovadora e que não só trouxe o que se faz bem lá fora, mas também uma tropicalização da solução. Porque lá fora o Target Date era muito a questão de quanto você aloca em renda variável ao longo do seu ciclo de vida. E aqui a gente sabe que a relação risco-retorno de renda variável não é igual lá fora, porque a taxa de juros aqui, o custo de oportunidade é muito mais alto. Então, você tropicalizar a solução e virar uma solução que se adequa mais à realidade brasileira, eu acho que faz todo sentido e o Target Date vai um pouco nessa direção. E, além disso, é a briga por serviços e relacionamento. Então, a hora que todo mundo está meio parecido de produto, de taxa, de preço, o serviço e o relacionamento fazem muita diferença. Então, você está próximo do cliente, você entender ele, você comunicar de forma mais transparente possível a realidade de cada momento, sem perder de vista que o horizonte de previdência tende a ser um horizonte de médio e longo prazo. Que às vezes a gente fica refém ainda de tratar a previdência como os outros instrumentos, ficar olhando no retrovisor de 6 meses, de 3 meses, quando os vários atributos de previdência te empurram para uma solução ótima de médio e longo prazo. Então, acho que a gente também tem esse goal de educação e de tratar a previdência e demonstrar todos os atributos para os nossos clientes ao longo do tempo. Perfeito. Então, só traduzindo aqui, esse target date, que seria a data objetivo, né? É uma data que o investidor estabelece a partir da qual ele começa a receber renda desse plano, é isso? Isso, ele direciona ali, eu vou querer pensar na renda em 2050, para dar um exemplo. A gente vai ter lá um produto direcionado àquela data específica. Como ele está longe do alvo dele, 2050, ele tem um perfil de risco inicial maior. E
e conforme isso vai se aproximando da data-alvo dele, seu perfil de risco vai diminuindo, porque está chegando a data-alvo de você converter em renda e ter uma aposentadoria ou fazer um resgate único, e a sua taxa de administração também vai caindo no tempo conforme o risco vai diminuindo. Então, acho que é uma solução bastante engenhosa, que deve vir aqui a mercado provavelmente no começo do ano que vem, está quase tudo pronto, e eu acho que a gente vai ter uma família de produtos bastante interessante para ser trabalhada. Estevão, que interessante essa modalidade target date, né? O data-alvo realmente ele permite essa customização do produto ao longo da vida dele, né? E para o pessoal mais jovem, né? Que os pais já começam a contribuir, tem alguma inovação nesse sentido? Tem também, Pri. Obrigado pela pergunta, até porque a gente foi, a Bradesco Vida e Previdência foi uma das precursoras de ter planos de previdência para jovens lá no começo dos anos 2000. Então, ter produtos específicos para criança, para o jovem que ainda era menor de idade. A gente fez uma reciclagem tanto dos produtos quanto da forma do desenho do produto nos últimos 2 anos. Então, hoje o produto para jovem ele tem uma gama maior de alternativas de produto para alocar, com taxas mais apropriadas para a nova realidade de taxas e de concorrência, e também com a possibilidade do filho já ser o titular desde a assinatura do contrato, que não era a realidade até poucos anos atrás. Então, é uma maneira de se empoderar, né? Isso, a reserva já nasce em nome do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto, enfim, para quem você quer dar aquela reserva. E essa reserva, quando chega a 18 anos, 21 anos, aí depende do contrato que você constrói, imediatamente vira a reserva da criança a hora que ele vira maior de idade, ou enfim, a idade estabelecida no contrato. Então, a gente sempre teve essa preocupação de estimular a previdência desde o primeiro estágio, e agora a gente vê também uma tendência de, com as pessoas ficando mais velhas e saudáveis, estão tendo vários objetivos de vida, quando chega a 65, 70, 75 anos de idade, a gente tem visto uma necessidade também de ter um tratamento diferenciado para essa última fase de complemento de renda ou aposentadoria, aí depende do objetivo de cada um. E a gente está criando uma estrutura que vai ser uma estrutura especializada para falar de renda e falar desse período, dessa fase final, em que ele recebe tudo que acumulou ao longo da vida. Então, acho que essa é uma tendência. Cada vez mais as pessoas vão querer ser bem atendidas, com uma perspectiva de longevidade maior. E para isso a gente está nos estruturando para ter uma área que fala de renda, os tipos de renda disponíveis, qual a melhor combinação e faz esse atendimento super dedicado. Então a gente tem tentado pensar do começo ao fim do processo. Então, desde o Prev-Jovem, os planos para crianças e jovens, passando pela fase de acumulação que todo mundo faz bem, o Eleutério colocou aqui, as grades super completas, e falando da fase final também, cada vez com mais acurácia, de forma individualizada, para vender também a melhor solução de renda na fase final aí de aposentadoria ou de complemento de renda. A gente chega aqui ao final da nossa conversa, a gente chega para aquela parte tão esperada das dicas de leitura, dicas culturais. O Estevão fez a lição de casa, ele trouxe até o livro aqui que ele vai recomendar para os nossos ouvintes. Na verdade, eu trouxe o livro porque a idade vai passando, às vezes dá uma amnésia do nome do livro, né? Então, o livro que eu estou lendo aqui, ele chama The Rise of Technosocialism, então o crescimento do socialismo associado à tecnologia, e é muito mais uma provocação, assim, não é socialismo enquanto regime, mas assim, a gente está passando por várias mudanças muito rápidas, tecnologia, inteligência artificial, a questão ambiental, a concentração de renda que deriva de tudo isso, e como isso vai demandar mudanças de política pública também, né? Então, como é que você faz para a desigualdade não ser tão grande nesse processo? Os gastos públicos para atender eventualmente uma massa de pessoas que vai deixar de ter acesso ao emprego, porque vai ter substituição tecnológica, uma população que está ficando mais velha, então dinheiro sendo remanejado de jovens para mais velhos, previdência social também é um tema aqui. Então é muito provocativo de assim, a gente está passando por várias transformações, provavelmente os gastos vão ter que ser remanejados, tributação vai ter que ser rediscutida, e como é que a gente age com isso e age com essa nova geração que também está chegando com um chip diferente, com prioridades diferentes, com valores diferentes, né? Menos apegada ao ter, ao que tem hoje, mais a experiências, ao que vivencia em cada momento do tempo.
e as implicações para a política pública, para o mercado de trabalho. Enfim, é bem provocativo o livro e eu acho que vale a leitura. Muito interessante e muito atual esse tema que você trouxe, Estevão. Você, Eleutério, você quer algumas palavras aqui de sabedoria finais para os nossos ouvintes? Não, eu só queria agradecer aqui a oportunidade desse bate-papo, super rico, né? Super bacana. Ainda mais período que a gente está vivendo, né? Investimentos, enfim, né? No conceito de poupar, né? Mas acho que fica aqui como dica, volta ao tema de tudo que a gente falou aqui hoje, das oportunidades que tem no mercado, previdência, longo prazo, né? Criar poupança para longo prazo, né? Gerações, enfim, acho que o Estevão falou muito bem aqui. Eu acho que volto no tema da educação financeira, né? Acho que um dos maiores investimentos que a gente pode fazer é na educação financeira para entender toda essa dinâmica e criar essa cultura, né, de poupar, de investir, pensando no futuro. Então, acho que, de novo, acho que o maior investimento é a educação financeira, sem dúvida nenhuma. Obrigado, viu, Priscila? Legal, sem dúvida. Então, eu vou deixar a dica de seguir o canal da Bradesco Asset no YouTube, que lá tem vários episódios com a Mariana Melli falando de educação financeira em geral, mas falando especificamente de vários produtos, então vale a pena conferir lá. Então, hoje nós conversamos com Estevão Scripilite, diretor da Bradesco Vida e Previdência. Estevão, muito obrigada pela sua participação no Insights. Obrigado, Priscila. Estamos sempre à disposição e é sempre muito enriquecedor fazer essa conversa com vocês. Agradecer ao Eleutério também pelo diálogo que a gente teve aqui. Legal. Queria agradecer mais uma vez Ricardo Eleutério, diretor da Bradesco Asset. Obrigada. Obrigado, Priscila. Obrigado, Estevão. Um bate-papo super bacana. Vamos pro próximo. Obrigado. E já que o Eleutério falou sobre educação financeira, eu convido vocês a seguirem o canal da Bradesco Asset no YouTube. Lá a Mariana Melli tem vários episódios falando especificamente sobre produtos, modalidades de investimento e muito mais, então vale a pena conferir. E vocês já sabem que toda semana tem um episódio novo aqui no seu Insights e vocês também podem conferir os bastidores do Insights no Instagram, no @podcast.insights. Tchau, até a próxima!